O Super Rugby Américas teve a penúltima rodada nesse último final de semana e com resultados até certo ponto surpreendentes. Um resultado normal, mas apertadinho, foi a vitória do Selknam lá em Santiago do Chile sobre o Yacarés 15 do Paraguai, 20-17. E com isso, os dois continuam na briga pela classificação para a semifinal. O Douglas acabou perdendo em casa para o Peñarol Rugby, grande resultado da equipe uruguaia, 19-17, os dois classificados já para as semifinais. E completando a rodada, o Cobras do Brasil fez um jogo até legal contra a equipe tucumana do Tarucas, mas a vitória ficou para os tucumanos, especialmente pelo bom desempenho na segunda etapa. 54-33 foi o placar final. Tudo isso e muito mais, e a próxima rodada e última do Super Rugby Américas, eu falo para você nesse programa. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, meu nome é Martoni, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, o que você achou do Cobras, o que você acha do Super Rugby Américas, enfim. Coloca a sua opinião aqui ou em qualquer das mídias sociais. É só acessar Martoni Rugby e põe sua opinião, ok? Estou sempre lá pronto para responder ou tirar qualquer dúvida que eventualmente você tenha sobre rugby e sobre qualquer dos campeonatos, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos primeiro dar uma olhadinha como está a classificação após a rodada que a gente acabou de ver os resultados. Depois eu falo um pouquinho de cada jogo. Todos com 11 jogos, são 12 no total, apenas o Cobras que já completou sua participação nesse último final de semana. Em primeiro lugar, Peñarol Rugby classificado para as semifinais, 38, assim como o Douglas com 36 e o Pampas com 36, os três classificados. Brigando por classificação, Selknam do Chile com 32 pontos e Yacaré 15 do Paraguai com 31 pontos e Tarucas de Tucumã na Argentina com 29. Apertadinho, né? O Cobras terminou na última colocação com 5 pontos ganhos. Não foi uma grande participação da franquia brasileira dessa temporada, mas depois eu vou falar um pouquinho mais do jogo e também de todo o que foi a participação do Cobras ao longo da temporada. Vamos fazer assim, vamos falar um pouquinho de Selknam 20 e Yacaré 15, 17. Olha, foi um jogo muito equilibrado lá em Santiago do Chile. Começou logo de cara com o try do Saavedra para a equipe do Selknam, convertido pelo Thomas Salas. Parecia que a equipe chilena ia deslanchar no jogo, mas depois o Paco Lamas devolveu lá no, mais ou menos aos 14-15 do primeiro tempo com um penal. Aí o Thomas Salas respondeu com mais um penal, o jogo ficou 10-3 até o intervalo. Aí com as substituições e tudo mais, o jogo abriu um pouquinho. O Selknam meteu mais um try com o Raimundo Martínez, o Salas converteu, parecia 17-3, parecia que o jogo ia para garantir o resultado para a equipe chilena, até que o Raimundo Martínez tomou um amarelo. Aí com esse amarelo parecia que ia complicar o jogo, porque aí depois o Juan Daniel Gonçalves meteu um try, o Lamas converteu, o jogo ficou 17-10, na sequência o Ketiklas Borjar fez mais um try para a equipe paraguaia, o Lamas empatou 17-17, e aí o jogo pegou fogo, foi uma perde-ganha danada, até que aos 77 minutos o Thomas Salas, da equipe chilena, converteu um penal 20-17 e foi o placar final. Foi um jogo muito interessante, eletrizante, decidido ali nos detalhes, e os chilenos acabaram levando a melhor. Aí a gente chega em Peñarol e Douglas, ou Douglas e Peñarol, o jogo foi lá em Córdoba. Foi um jogo que começou bastante animado também, com o Joaquim Misca fazendo um try para a equipe uruguaia. Aí a sequência foi um perde-ganha danado de jogadas, até que o Lautaro Cipriani empata o jogo e depois tem a virada com a conversão do Barônio. E depois o Uruguai mete outro try com o Carlos Deus. Aí a conversão do Echeverri. O jogo ficou 12-7 para a equipe uruguaia até o final do primeiro tempo. No segundo tempo começaram as trocas e o Douglas tentava e ia para cima até conseguir um try com o Rossetto. O jogo ficou empatado, teve a conversão do Baroni e virou o placar. Parecia que ia ficar assim, o jogo apertadinho. Aí depois o Baroni mete um penal, faltando menos de 15 minutos para acabar o jogo ficou apertado, até que a equipe do Peñarol do Uruguai, brigando muito,
cravou um try para empatar o jogo com o Sebastião Pérez, restava a conversão para o Felipe Etcheverry, ele converteu, o jogo ficou 19-17 e foi assim até o final, com uma grande vitória da equipe uruguaia, que com isso também garantiu sua classificação, junto com o Douglas, seu adversário, para as semifinais. Cobras e Tarucas fizeram um bom jogo no Nicolau Alayon, Estádio Nacional, em São Paulo, capital, nesse último domingo, dia 25 de maio. Foi um jogo interessante, especialmente no primeiro tempo, onde as equipes trocaram figurinhas, cada um nas suas qualidades, jogando bem, fazendo jogadas, terminando com um try, enfim, foi um bom primeiro tempo de 3 tries para cada lado, 21-21. O senão foi que quando a equipe do Cobras ganhava por 21-14, faltando cerca de 7, 8 minutos para acabar o primeiro tempo, a equipe do Tucumana do Tarucas teve 2 cartões amarelos, e ali era a oportunidade para o Cobras ampliar a diferença e ir para o segundo tempo com resultado mais confortável. No final da história, a equipe do Tarucas mostrando muita categoria, acabou com o Nicolas Roger criando grandes jogadas e empatando o jogo, mesmo tendo 2 jogadores a menos. Já no segundo tempo a história foi outra, o banco de reservas da equipe tucumana falou mais alto, o pack de força muito sólido, uma linha com muitos finalizadores bons, Nicolas Roger comandando o jogo, mas enfim, acabou sendo uma vitória mais que justa da equipe tucumana contra uma brava equipe brasileira do Cobras, que melhorou nesses últimos 2 jogos, teve bons momentos na partida, mas o banco de reservas, repito, fez a diferença e o resultado final acabou sendo justíssimo, de 55-33 para a equipe tucumana. Olha, em termos gerais, a participação do Cobras obviamente não pode ser tratada como uma boa participação, teve alguns lapsos de bons momentos, mas de um modo geral a equipe não se encontrou na temporada, não obteve nenhuma vitória. É bem verdade que a entrada do Tarucas elevou ainda mais o nível da competição, equipes fortíssimas, além das 3 franquias argentinas, Pampas, Douglas e agora o Tarucas, conta também com Peñarol do Uruguai, uma equipe fortíssima, bicampeã do torneio, tem o Selknam do Chile, muito boa equipe, do Yacaré 15 com muitos argentinos, uma equipe muito boa, e a equipe brasileira teve problemas na temporada, não encontrou um modo de jogar, mas o fato é que não foi bem. Teve, repito, bons momentos, alguns jogadores melhoraram muito de produtividade ao longo da temporada, outros jogadores firmaram sua posição como jogadores titulares, jovens jogadores, né, foram testados, isso foi tudo o lado positivo. Mas assim, todos os processos, toda a organização, tudo que envolve o Cobras, eu acredito que vai ser reavaliado, pensado e ver quais as mudanças que devem ser feitas, especialmente em se tratando de um elenco mais parrudo, mais sólido para a próxima temporada, com mais jogadores à disposição da comissão técnica para poder mexer e competir por resultados positivos. A equipe tem talento, tem muita gente boa, mas talvez precise de algumas modificações. Eu acredito que a Confederação Brasileira, que é a gestora da franquia Cobras, vai tomar as devidas providências para melhorar o que foi positivo e corrigir aquilo que não deu muito certo. Num cômputo geral, a participação não foi tão legal como a gente imaginava, sempre parabenizando e ao mesmo tempo sempre elogiando os jogadores que em nenhum momento não acreditaram, sempre acreditaram, superaram, fizeram o máximo que deu, mas às vezes as coisas não andam muito bem, como foi o caso desta temporada. E finalizando, a próxima rodada ocorre dias 30 e 31 de maio do Super Rugby Américas, com Douglas e Selknam, um jogo importantíssimo para o Selknam, que pode garantir a passagem para as semifinais. O Douglas já está lá. No mesmo dia 30, um amistosão, porque Peñarol e Pampas jogam e os 2 já estão classificados, mas também tem aquela questão de quem chega em primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro colocado faz a semifinal em casa e a final em casa. O segundo colocado faz a semifinal em casa e a final fora de casa. Então tem briga aí também pela primeira colocação. E completando a rodada, um jogo também que vale tudo, Tarucas contra Yacaré 15. Em caso de tropeço do Selknam contra o Douglas, essa partida vale muito para as 2 equipes que podem obter a classificação na última rodada. Bom, passamos tudo, o Super Rugby Américas continua, para o Cobras terminou, e vamos ver o que acontece aí. Você vai acompanhar comigo nos canais ESPN, também na plataforma Disney Plus, a última rodada, mas principalmente as semifinais e final. Tá?
e põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, aciona o sino, deixa aquele like, o positivão que é sempre muito legal. E qualquer das mídias sociais você me encontra Martoni Rugby, ok? Acho que é isso. Valeu, até a próxima.